Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Impressão Minha e hoje eu vou falar sobre uma notícia que saiu tanto na mídia japonesa neste final de semana, como também na mídia em inglês. Então eu peguei a reportagem que está em inglês porque eu achei que a tradução está melhor do que o que está escrito em japonês. Em japonês, com a tradução, tem muitas palavras truncadas que pode ser que não dê um melhor entendimento. Como eles já colocaram em inglês, porque está falando de imigrantes, de estrangeiros aqui no Japão, então muito nos interessa. Então, o inglês eles conseguiram traduzir de uma maneira que a gente vai conseguir entender melhor. Saiu na mídia da internet e também saiu na televisão. Então eu vou falar para vocês a notícia integral e depois no final vou explicar a notícia para que a gente tenha um entendimento mais correto da notícia e o que o governo japonês está querendo nos dizer. Fiquem até o final que eu vou dar a explicação. Então vamos à notícia. 1 em cada 3 imigrantes ilegais no Japão que recusam a repatriação tem ficha criminal. Cerca de 1.000 que se recusam à repatriação têm condenações criminais no Japão. Muitos são liberados para a população em geral e alguns cometem novos crimes, levantando questões de segurança pública. Em 9 de novembro de 2021, o governo japonês e funcionários do partido no poder revelaram que existem aproximadamente 3.100 imigrantes ilegais no Japão que não podem ser obrigados a deixar o país, seja porque se recusam a ser repatriados ou por outros motivos. Entre eles, 1.000 foram condenados por crimes no Japão no passado. A Agência de Serviços de Imigração do Japão está conduzindo uma pesquisa para a apuração de fatos e planeja apresentar novamente um projeto de lei para revisar a Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados durante a sessão da Dieta Normal em 2022. Quando um estrangeiro é pego permanecendo ilegalmente no Japão por vários motivos, como trabalho ilegal, as autoridades de imigração japonesas geralmente detêm o imigrante em uma instalação até que o processo de deportação seja concluído e o imigrante deixa o país. Cerca de 10.000 imigrantes ilegais concordam em ser repatriados a cada ano. No entanto, no final de 2020, cerca de 3.100 estrangeiros se recusaram a deixar o Japão. Os seus países de origem também se recusaram a aceitá-los para a repatriação. Destes, cerca de 2.440 foram provisoriamente libertados de centros de detenção e vivem entre o público em geral. Outros 420 fugiram enquanto estavam em liberdade provisória e são procurados pelas autoridades. Dos 3.100 imigrantes ilegais que não podem ser repatriados, cerca de 1.000 foram condenados em julgamentos criminais japoneses, enquanto cerca de 730 deles ainda estão em liberdade provisória. Outros 100 fugiram enquanto estavam em liberdade provisória. O crime mais comum, incluindo aqueles cometidos por vários infratores, foi a violação das leis relacionadas às drogas. Isso totalizou cerca de 630 casos. Seguiram-se 420 casos de violação da Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados e 290 por furto ou fraude. Alguns foram condenados por crimes mais graves, incluindo 60 casos de roubos, 30 casos de crimes sexuais e 10 casos de homicídio ou tentativa de homicídio. Dos 1.000 condenados por um crime, cerca de 470 solicitaram o Estatuto do Refugiado. A lei atual prevê a suspensão da deportação e evita que os imigrantes sejam deportados enquanto o seu pedido de estatuto de refugiado ainda está em análise. Além disso, não há limite para o número de vezes que uma pessoa pode se inscrever. Suspeita-se que alguns imigrantes abusem dessa lacuna fazendo vários pedidos, apesar de não terem nenhuma perspectiva de receber o status de refugiado. Alguns causaram sérios danos ao público. A Delegacia de Polícia de Mediro, do Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio, anunciou a prisão de um homem paquistanês na casa dos 50 anos, sob suspeita de estupro em 12 de novembro. O suspeito teria abordado uma mulher na casa dos 20 anos no bairro de Toshima, em Tóquio, e abusado sexualmente num banheiro público em um parque próximo.
Descobriu-se que o homem tinha um histórico de crimes sexuais cometidos durante a liberdade provisória após receber uma ordem de deportação das autoridades de imigração. Ele também havia solicitado o estatuto de refugiado. À medida que as instalações de detenção atingem seu limite, mais imigrantes ilegais estão recebendo liberdade provisória. Isso está levantando preocupações sobre a manutenção da segurança pública. Na sessão ordinária da Dieta em 2021, o governo apresentou um projeto de lei para alterar a Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados, que teria estabelecido um limite de 2 pedidos de status de refugiado por pessoa e penalidades criminais para aqueles que não cumprem uma ordem de deportação. No entanto, o projeto foi retirado após objeções e oposição de que a emenda diminuiria a eficácia e a proteção aos refugiados. Então, gente, a notícia é essa. Eu creio que em inglês, traduzido para o português, ficou bem mais claro. Resumindo, em novembro deste ano, o governo lançou os dados sobre a imigração, sobre os estrangeiros aqui no Japão e sobre os imigrantes que estão ilegais e os que cometeram crimes. Eles podem pedir um status de refugiado. Só que na lei atual, esse status de refugiado não tem limite para pedir. Então eles permanecem no país. Então eles podem pedir essa lei do refugiado e enquanto tiverem análise, eles permanecem aqui. Alguns, eles são presos, mas eles têm uma liberdade provisória. Então eles moram em centros, mas eles podem viver com a população. Porém, nesse meio tempo, alguns fugiram e alguns estão cometendo crimes. Só que este ano, as instalações de detenção atingiram o seu limite e por isso mais imigrantes estão recebendo a liberdade provisória. E aí aquela bola de neve, aquele ciclo de dar liberdade provisória, e alguns estão ilegais por um motivo, outros cometeram crimes e eles estão soltos na sociedade e tem alguns que estão sendo procurados pela polícia. Então foi levado ali para o governo para que mude essa lei dos refugiados, de solicitação de refugiados, para que eles pudessem pedir até 2 vezes apenas e não ter esse pedido ilimitado, porque daí eles vão ficando aqui e vão sendo libertos e muitos estão cometendo os crimes e fica nessa bola de neve. Então eles querem que mudem essa lei e eles pensam que essa lei precisa ser mudada urgentemente. Está nesse conflito, provavelmente em 2022 alguma coisa vai mudar. O problema é que muitas pessoas que o governo japonês quer mandar repatriar para voltar para o seu país, o seu próprio país não quer e daí eles estão aqui e está nesse impasse. Como os centros de refúgio já atingiram o seu limite, eles precisam saber como lidar com essa situação a partir de 2022. Então isso está sendo amplamente falado na mídia japonesa. Essa semana ainda eles vão falar mais notícias sobre isso, eles vão atualizar a população sobre este assunto e logo que eles atualizarem, eu também vou trazer essa notícia aqui para vocês. Por enquanto é isso, gente. Eu peço que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal para não perder os vídeos sobre as notícias que são destaques na mídia japonesa e também no mundo. E você que já é inscrito no meu canal, muito obrigada pela sua inscrição, por acompanhar o canal. Você já faz parte da comunidade do YouTube, porque o YouTube liberou para mim a aba comunidade. Então, quando você for ali no meu canal, vai ter uma aba chamada comunidade que você vai poder clicar ali e ali eu vou postar mais notícias em forma de postagem, igual do Facebook, sabe? Que tem assim, você pode colocar uma fotinha ou colocar uma informação ali estática, não é vídeo, e aí você fica informado ali, porque tem muitas informações que não é nem necessário fazer um vídeo, Vou colocar ali para vocês, ou também alguns avisos sobre algumas novidades ou alguns vídeos especiais que eu vou lançar. Vou postar ali na aba comunidade e vocês já ficam muito mais bem informados. Então é isso, gente, tendo mais atualizações eu venho trazer aqui para vocês. Tem mais vídeos nas minhas playlists, é só vocês clicarem que vocês estarão muito bem informados. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!